E a gente conversando aqui, Cássio, você trouxe uma frase que trazia uma certa ironia em relação ao consolidado, mas antes de consolidado, invejado, desejado, incorporado, consolidado modelo dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. E agora questionado ou não? Fred, a mensagem aqui, até achei enquanto você falava, foi de Douglas Seconello. Ele colocou no Twitter dele depois que teve a vitória inacreditável do Boston Celtics lá num rebote de uma jogada que faltavam só 3 segundos. Tipo, você tem 3 segundos para fazer uma jogada. Aí o cara faz a jogada, dá tempo de ter o rebote, da bola errar, ter o rebote e o cara ainda fazer a sexta vitoriosa. E forçando o sétimo jogo, né, que acontecia enquanto a gente gravava aqui. Aí ele colocou: eu acho que o formato da NBA precisa ser revisto. O certo seria fazer todos jogarem contra todos em 196 partidas e, no fim, o primeiro colocado leva o título. Não seria assim, só para ser o justo 196, seria um pouco menos, porque não existem essa quantidade toda de times. Né? Se fosse o ida e volta. Nesse caso, 196, eu acho que dá ida, volta, dá algumas 4 vezes. Mas, enfim, a resenha da piada é, obviamente, uma crítica aos pontos corridos, o formato onde, com o tempo, que é um mérito de quem se organiza, é óbvio que é um mérito de quem se organiza, mas com o tempo começa a ser figurinhas repetidas. Enquanto no modelo com jogos eliminatórios, tem espaço para surpresas, emoção e tal. E o ponto é o seguinte, Fred, de antemão, não sou contra os pontos corridos. Acho o formato ótimo, até porque o Brasil demorou 32 anos para chegar nisso. Considerando o período de 71, teve a Taça Brasil, né, 10 anos, com um modelo que era ir de volta, e começa em 71. Em 71 começou até bem, foi um turno completo. Mas depois do turno completo teve uma fase final. Aí depois, no ano seguinte, já tinha mais times, aí já eram grupos separados, aí daqui a pouco eram vários grupos, daqui a pouco eram até... Em 79, acho que era na casa de dezenas de grupos, eu acho. Acho que tinha uns 20 grupos, talvez, não sei. E sempre era um texto que a placar repetia todos os anos. Ela só acrescentava um ano, que era o número de anos que o brasileiro tinha, contando de 71, nesse recorte do Brasileirão de 71. É óbvio que de Taça Brasil e Robertão são unificados, mas só dentro desse contexto que a placar fazia. Era o número de regulamentos diferentes. Por exemplo, o Brasileirão de 2001. Vai começar o Brasileirão de 2001. A 31ª, o 31º regulamento diferente do Brasileirão. Aí vai começar o Brasileirão de 2000. Foi assim, 32 anos com esse formato. Inclusive o 33º também, porque foi de pontos corridos, só que dali para frente começou a ser repetido, né? Já está há 20 anos com o modelo de pontos corridos. E ele é um modelo que permite que você jogue até o final. Tinha época que você acabava o campeonato acabava em setembro. De vez em quando você fazia torneios amistosos no fim do ano, porque não tinha calendário. Então, assim, e não por acaso esse calendário preenchido e a organização dos clubes fez com que tivesse muito mais dinheiro envolvido. Mas deixando isso um pouco de lado e falando na questão esportiva, na questão da emoção, eu acho que a final era legal. Era um acontecimento. Pode ter um Super Bowl. A final do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil é um acontecimento, só que a final do Brasileirão era algo maior. E nesse momento agora, se fosse, seriam até próximas, mas antes era assim, o Brasileiro era no semestre e a Copa do Brasil no outro semestre, que era no mesmo semestre onde decidiu o estadual. E o Brasileiro durava 4 meses, 5 meses, era um campeonato muito mais curto. Mas a final do Campeonato Brasileiro era um jogo que, por vezes, valia a bola de ouro do craque do campeonato. Pô. Assim, tinha as médias e tal, e no final, a bola de ouro da placar, o cara decidia pela nota, o cara tirava ali. O jogo inesquecível é aquela atuação na decisão do Brasileiro, e isso se perdeu. Começou nos primeiros anos a ter o jogo do título. Eu lembro que tentaram até em 2003, o Cruzeiro foi campeão em cima do Paysandu. Foi do Paysandu, mas o Paysandu está no meio da tabela, mas foi o jogo do título do Cruzeiro. E em 2006, o São Paulo foi campeão brasileiro em cima da América do Natal, que para mim é uma das entrevistas, já contei até algumas vezes aqui, antológica do torcedor da América do Natal. A América do Natal com aquela campanha que foi pior até chegar a Chapecoense. Já estava completamente rebaixado naquele jogo, foi goleado pelo São Paulo. Aí o repórter filho da Globo quis fazer uma gracinha ali, fazer uma pergunta, disse, a festa do São Paulo, que você acha que o América está tão mal e o outro adversário comemorando o título, eles... Aí o cara disse, o América está mal? Eu estou na final do Campeonato Brasileiro, pô, tu não está vendo, não? São Paulo... Eu estou decidindo para o Campeonato Brasileiro com o São Paulo aqui. Desconcertou o repórter, foi muito boa a resposta. Aí nisso, se perdeu. Eu acho que dava para conciliar um formato onde existisse
E aí, até para passar a palavra para a galera que a mesa está cheia hoje, mas o que está falando antes, trazendo aqui para a galera que está ouvindo só no podcast, Fred, que era o formato do acesso na Inglaterra. Eu não sei há quantos anos não existe playoff, mas nem sempre foi assim, não. Esse playoff não é algo que existe desde 1800, não. Mas é assim, na Inglaterra são 20 times também, na primeira divisão, e caem 3 e sobem 3. Lá é Z3, né? Z3 e G3. Só que, na verdade, na Série B, na segunda divisão lá, a Championship, não é G3, porque o terceiro lugar não sobe direto. Quem sobe direto é o campeão e o vice. A terceira vaga, na primeira divisão, sim, os 3 últimos colocados são rebaixados. Mas para quem sobe, a terceira vaga ela é disputada entre o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, que fazem um playoff. A semifinal em ida e volta e a final em jogo único em Wembley. Aí o meu ponto é o seguinte: o cara, e lembrando que a segunda divisão da Inglaterra tem 24 times, ou seja, o cara joga lá 46 jogos. Depois de 46 jogos, o terceiro melhor time do campeonato, ele não sobe. Quem pode subir pode ser o sexto. Então, se numa lógica de pontos corridos, em que você tem 3 vagas, e o terceiro melhor time não sobe automaticamente, porque é tão bizarro achar que na primeira divisão, o terceiro lugar, depois de 38 rodadas, ainda tem chance de ser campeão. Porque eu não estou dizendo para ter o G8, como era, porque antigamente eram 24 times, jogavam o turno e tinha o G8. Era arretado, quarta de final, semifinal, final. Mas, em algum momento, você pode pensar, até para valorizar a competição, porque seriam 3 datas a mais, de repente. Semifinal e de volta, final jogo único, até 2 datas, uma semifinal já, jogo único, final e também jogo único, como é na NFL, por exemplo. Jogar as 38 rodadas e, de repente, campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, desde que eles não sejam rebaixados, eu estou dizendo do regulamento logo agora, porque o cara ganhar o primeiro turno e zerar no segundo, o cara pode cair. Mas já deixava a ressalva, desde que não seja rebaixado, o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno e os 2 maiores pontuadores, excetuando esses 2 times. Pronto. Ou então nem isso. Esquece o campeão do primeiro turno. São os 4 melhores ao final da competição, vai ser primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Ponto. E você forçava a decisão do campeonato e com o tempo se acostumaria que ser o líder ao final do campeonato não significa ser campeão brasileiro. Para ser campeão brasileiro, você precisa passar uma última etapa, que é um confronto eliminatório, um jogo do título, uma decisão com um nível de pressão gigantesca. Eu acho que é algo que merecia pelo menos ser debatido, em vez de simplesmente achar, como o Fred falou, de que 38 rodadas é o supra-sumo e é para isso até o resto da vida. Eu acho que pelo menos vale debate, como a gente vai fazer aqui. E aí, quem entra nesse debate? Coloca os pontos corridos em xeque ou não? Não em xeque, Fred, mas eu acho que alternativas que pudessem dar uma graça maior e que muitas vezes, quando acontece da turma largar muito na frente, como aconteceu com o Palmeiras, na verdade, quando ocorre um predomínio de alguns times em alguns períodos, né, como foi o São Paulo há uma década atrás, naquela época de Muricy. Eu gosto muito daquele formato, acho que o Cássio talvez lembre melhor, de se houve, e Cássio de alguma forma pincelou, campeão do primeiro turno, campeão do segundo. Eu gosto muito disso. Não chegou a ter no brasileiro assim, não. De ter só o campeão. Com o outro, né? Teve com a semifinal. Teve com a semifinal para frente. E eu acho muito bacana. Foram muitas fórmulas de campeonato pernambucano no passado, para quem acompanhou o pernambucano de anos 90, tinha muito disso. O campeão do primeiro turno, o campeão do segundo. E eu sempre achei bacana porque às vezes você conseguia uma reação e você terminava lá no final. Acho que teve um brasileiro que foi assim, o Goiás foi um dos piores com o Cuca. Foi um ano com o Cuca e depois o Cuca foi pro São Paulo no ano seguinte, levando o Santos Danilo, foi campeão, sendo 8º lugar em 2002. Pô. Isso, com o time de Robinho e Diego. O Flamengo, foi 2 vezes que isso aconteceu. O Santos em 2002 e o Flamengo em 92. Eu acho muito bacana a chance que se dá de um time meio que zerar o turno ali. Opa, é outro turno. Eu não vou jogar o resto da competição toda só pensando em rebaixamento. Lógico que no computar da competição, se você não foi campeão do turno e tu não somasse o suficiente para escapar do Z4, tu dançou. Mas eu acho que essa chance de zerar e tu começar uma competição do zero dentro dela e tendo uma oportunidade de do nada chegar a uma final, eu acho que daria essa emoção e de ter essa partida final. Teria só um ponto que talvez criasse uma injustiça se você tivesse um time que somasse mais pontos que os 2 finalistas, né? Que isso poderia ocorrer. E aí eu não sei se um triangular final ficaria com
uma Super graça. campeonato. Talvez não super campeonato como antigamente tinha aqui. Não sei se valeria, Dá pra porque tem resolver. aqueles arrumadinhos. O triangular eu não gosto não, porque... Dá pra resolver isso aí. Pois é. O triangular eu não gosto não, porque ele dá a possibilidade de o campeão não estar em campo. Exatamente. Que foi, inclusive, em 71, Atlético, foi um triangular. Curiosamente, o primeiro Brasil foi em 71. Foi Atlético Mineiro e Botafogo. O vice-campeão foi o São Paulo, que poderia ter sido campeão dependendo do resultado naquele jogo. Pô, seria muito estranho. E só um adendo rapidinho, confundido. Em 92, o Flamengo foi em quinto lugar na primeira fase, não foi oitavo, né? Só para já deixar registrado. Porque às vezes acontece num triangular final, o time que vai fazer o último jogo está eliminado e acabou-se, né? Como também acontece, já aconteceu em finais, em campeonatos brasileiros, de chegar à última rodada e o time tá nem aí para aquele jogo, e o outro clube que vai ser campeão, que foi campeão, se beneficiar de alguma forma da falta de vontade do outro time, talvez, de jogar uma partida mais séria. Mas eu acho que também não tem como você colocar em xeque um campeonato brasileiro do jeito que vem sendo. Termina, depois da gente ver tanto brasileiro com mudanças, com virada de mesa, tudo. Quando você vê tão consolidadinho, tão certinho, o medo de descambar, de errar a mão e dar uma merda e começar tudo de novo, ao que a gente viveu. Aí você... Mas valeria, eu acho que seria bacana. Não que eu ache ruim os pontos corridos, mas acho que daria uma graça a mais. Como eu citei na abertura, né? Foi muito invejado. A nossa geração talvez tenha sido a que mais viveu isso, né? Essa inveja, entre aspas, e esse desejo de ter um campeonato organizado, estabilizado pelos pontos corridos. Minhoca, Pedro, e aí? Como é que vocês entram nesse... Eu sou do time pontos corridos. Só tem uma situação, aconteceu no campeonato alemão nesse final de semana, né? Bayern e Borussia Dortmund terminaram empatados. Claro que o contexto ali, se o Dortmund soubesse, né? Assim, ele sabia que tinha que só vencer, dependia só dele, acabou empatando já no último lance do jogo e empatou. Se terminasse empatado, por exemplo, entre duas equipes, ali a primeira colocação, aí faz um jogo extra para decidir quem é o campeão. Na Itália tem, e na Argentina também. O Campeonato Baiano foi assim durante muito tempo. Década de 30, 40. Mas eu acho que o formato dos pontos corridos está muito bem estabelecido, é muito mais coerente, sabe? Até porque essa questão da emoção, eu lembro demais, em 97, a final foi Vasco e Palmeiras. Aliás, fica a curiosidade aí, tenta olhar a escalação das duas equipes. Assim, dois timaços, assim. O Palmeiras de 97, absurdo, e o Vasco de 97, absurdo. Duas finais de 0-0 horríveis. Horríveis. A semifinal do Vasco em cima do Flamengo, lá o Edmundo acabando com o jogo, é maravilhosa. E era uma final com expectativa tão alta, porque aí é um ponto onde eu tento, às vezes, tirar um pouco desse brilhantismo de um jogo mata-mata, que, óbvio, tem um nível de tensão maior, mas não é necessariamente um jogo de mata-mata. Mas aí tu tá pegando a exceção, pô. Porque aí eu posso lembrar 10 finais aqui também que é para arrombar. Cara, o 3-2 do Santos no Corinthians, o 3-3 de deficit nos pênaltis de Guarani e São Paulo de 86. Não, assim, você consegue encontrar ao longo de um campeonato de mata-mata, Copa do Brasil, a própria fase final de Libertadores, Champions League e tudo mais, jogos emocionantes. Uma final, às vezes tem aquela coisa do receio e fica um jogo chato. Final de Copa do Mundo, quando você lembra, aquele jogo da Espanha contra a Holanda, um jogo chatíssimo de acompanhar. Outros jogos não, outros jogos ali da fase de oitavas, quartas, foram até jogos interessantes. Mas eu tiro um pouco desse imaginário de que o mata-mata, um jogo de final entre duas equipes, daria um peso grande. Até porque o brasileiro, né, no caso, ele é o único campeonato, assim, Série A e Série B, né? Série C e Série D tem, de fato, a final. Apesar de que, obviamente, o que cada um está buscando ali na divisão de acesso é o acesso. Mas eu digo mais pelo contexto, tipo, a gente já tem a Copa do Brasil, a gente já tem a Libertadores, a gente tem a Sul-Americana, a gente tem os campeonatos estaduais, que são decididos com finais. Então, não acho que seja uma carência no Brasil, entendeu? Assim, essa é a questão. Não tem uma final. Tem final, pô. Todas as outras competições têm final. A única que não tem... Esse é um bom argumento. Mas
Esse é o melhor argumento, Mas outro tem 7 meses do calendário, pô. Assim, e aí para mim, só o derradeiro, Cássio. Quando a gente tenta fazer a comparação com NBA, com a NFL, primeiro, lá não há rebaixamento. Basicamente, as equipes que disputam, todo ano estão disputando. Então, quem foi a equipe que terminou na primeira da Conferência Leste ou Oeste, não estou lembrado, caiu no primeiro playoff. Os caras... Tanto é que eu esqueci qual foi o jogador. O cara falou, próximo ano a gente vai tentar de novo, entendeu? É muito bom, entendeu? Quando o São Paulo perdeu 2002, nossa senhora, cara, foi doloroso ver, pô. Mas ainda no debate, lembrando que isso não mudaria, tá? Pelo menos não do que eu falei. Não, exato. O Passinho até ficou preocupado aqui no... Porque veja só, do que eu falei, do que eu estava dizendo é o seguinte, eu não modifiquei as 38 rodadas não, tá? Eu ainda disse, seria acrescentar 3 datas, eu falei assim, ou até 2 datas, que poderia ser semifinal, as 2 semifinais, um jogo só, e a final um jogo só, o cara que terminou melhor campanha joga em casa. Era só ter a questão da final, porque veja só, você foi citando finais, mas assim, a Champions League tem, a Copa do Mundo tem, a Libertadores tem, a Europa League tem, assim, o normal é existir final, o normal não é não ter final não, tá? Eu sei que a gente não pode dizer que assim, que os pontos corridos tem como se fosse normal, o normal é ter final. Então, assim, a gente se acostumou com esse modelo, que é um modelo, inclusive, da Inglaterra desde 1889, desde a primeira edição da primeira divisão inglesa que os caras fizeram, que já era assim, mas era com 10 times, se eu não me engano. Aí foi aumentando, mas sempre foi assim. E outros países copiaram, os campeonatos nacionais vieram depois, alguns tiveram outros formatos, mas todos eles foram copiando esse modelo, e é um modelo de calendário convencional, e essa é a parte mais importante, é não tirar o calendário. Mas não se tirou o calendário da Championship. Eles só acrescentaram só isso se a gente fizesse. Alguém pensou, e se a gente fizesse isso aqui? Porra, o jogo hoje de Wembley, as pessoas assistem no Brasil, porra. Não, perfeito. Mas exatamente, mas eu acho que isso não para título, muitas vezes, ou para o time que é pior do campeonato. Não, aí daqui a alguns anos a Inglaterra muda, a gente vai ficar assim, a gente podia ter, Você imagina aquela Chapecoense, por exemplo, tendo a oportunidade de ter um mata-mata para escapar e uma equipe que conseguiu fazer um campeonato ali, o 17º colocado, o 16º, vai. Um campeonato ali de uma margem de segurança, e aí conseguiu uma boa vantagem, e aí vai nesses 180 minutos. Porque, perceba, o ano que o Atlético Mineiro foi campeão, ele não venceu a Chapecoense, que foi o pior time da história, entendeu? O Galo foi campeão naquele ano e não venceu a Chapecoense, entendeu? Então, 180 minutos, muitas vezes, o erro da arbitragem fica muito mais ressaltado, sabe assim? Muito mais. Eu acho muito assim, a gente tem vários cenários em que o campeonato pode ser disputado, mas como é uma competição para premiar um trabalho sendo bem feito, entendeu? Às vezes, 180 minutos para dizer quem é melhor e quem é pior. Eu acho que as Copas elas já proporcionam isso. Eu acho que um formato para dizer quem merece estar numa competição de elite, para ganhar a quantia de dinheiro que ganha, especificamente, né, com TV e vários jogos, calendário, para o público comparecer, para mim, eu ainda mantenho. Pedro? Rapaz, eu sou, assim, um amante do mata-mata, tá? Embora eu concorde com a maioria de vocês que isso não passa de um papo de bar, né? Tipo, em termos reais, assim, falando da realidade, eu não vejo um cenário do Brasil pensar em voltar a ter um mata-mata no Campeonato Brasileiro. Eu sou um amante como torcedor, mas eu acho que os pontos corridos, eles obrigam os clubes a terem uma organização melhor e, como o Cauê falou, né? Acho que a gente sofreu muito com a falta de organização no futebol brasileiro. Eu não vejo muito cenário para a gente voltar atrás, a gente já está com um modelo consolidado e os campeonatos eles vão crescendo na medida em que conseguem manter ali uma mesma estrutura, um mesmo formato durante muitos anos. A gente já está aí há não sei quantos anos aí com 20 clubes em pontos corridos, e isso beneficia muito o campeonato. Então, como torcedor, eu sinto a maior falta. Acho que seria ótimo ter uma final. Essa sugestão de Minhoca, de fazer o mata-mata apenas com as duas equipes ali da ponta chegarem com a mesma pontuação, acho que seria fantástico. Mas aí a gente tem todo um problema de calendário também. E só fazer um adendo aí que o Minhoca falou, sobre a questão dos jogos de mata-mata, que eles não necessariamente são, assim, sinônimos de jogos emocionantes. É verdade. Finais, né? Eu falei finais, porque o mata-mata... Especialmente finais, sem dúvida. Eu só acho, Minhoca, que, assim, a grandeza desses jogos, elas não necessariamente são medidas pelo que acontece nos 90 minutos. Exatamente. Né? A gente tem tudo aquilo que envolve
Afinal, você tem as torcidas viajando, isso tudo é sensacional, assim, e cria um peso para o jogo que não necessariamente vai ocorrer, vai ser replicado nos 90 minutos com o futebol jogado, né, de fato. Então, acho sensacional. Tanto é, Pedro, que mesmo pegando o próprio argumento meu, que ele disse que nem sempre a final da Copa é o melhor jogo, mas a final da Copa invariavelmente será a maior audiência. Não interessa se vai ser o grande jogo, porque é o jogo. Vai ser um jogo lembrado, né? Mesmo que seja um jogo chato, vai ser um jogo lembrado. Aquele Brasil e Itália foi um 0x0 até ok, né? De 94. Mas era um jogo tenso, né? Você tinha, por mais que fosse um 0x0, qualquer lance de ataque ali, você parava para a atenção, tomava conta. Então, são jogos que ficam marcados, independente da qualidade do futebol. Assim. Eu lembrei um detalhe também. A última rodada de pontos corridos, geralmente muita coisa está em jogo. Geralmente Série A porque tem Sul-Americana, tem rebaixamento, pode ter título, pode ter Libertadores ali. E a gente está vendo ao longo dos anos muita coisa acontecer. A gente teve numa Série B um título sendo decidido no último lance de jogo, que foi entre Chapecoense e América Mineiro ali, aquela situação. Ano passado, o Fortaleza, né, esperando ali, sai o gol do América Mineiro, o VAR iria analisar se tira ou não, e o Fortaleza garantiu a Libertadores. O Vitória, naquele ano, que toma um gol, cala... 10 segundos depois, o Vitória está escapando, entendeu? Então, eu não acho que os pontos corridos ele perde em emoção. Talvez ele não tenha um foco específico. Ele não tem um grande evento, um super evento. Ele não tem um super evento. Mas, pô, a gente já fez live aqui, pô. Última rodada de Copa do Nordeste, entendeu? Pô, sai um gol, mudou tudo, não sei o quê. Eu acho que é atrativo também dessa maneira, entendeu? Eu acho que a melhor questão, eu acho que gostei de todas as... E concordo com pedaços, né, de tudo que foi falado aqui. E tendo a concordar de forma mais alinhada com a visão de Minhoca, porque o primeiro ponto é esse: o futebol não tem uma carência desses jogos. Veja só você tem, dentro do universo do futebol do Nordeste, você tem a final do estadual, a final da Copa do Nordeste, que é um super evento, assim, dentro das proporções regionais. Aí você tem a Copa do Brasil, que ainda está em dois jogos. Se tiver a chance de disputar competições continentais, a Sul-Americana ou a Libertadores. É jogo único. Tá? E você tem o Campeonato Brasileiro, que aí é todos os pontos corridos. Nos últimos anos, Cássio defende demais, tem se tentado valorizar e começou a se valorizar realmente a Supercopa. Eu já ia usar como argumento, tu já tentou, do jeito que tu tá falando, já tá reduzindo, já ia dizer o seguinte: tu tá falando que não tem uma carência, eu disse, tanto tem uma carência que é só ver os jogos da Supercopa, quem disputa, como tem essa expectativa, como foi Flamengo e Atlético Mineiro, como foi Flamengo e Palmeiras. Então, assim, algo que foi criado agora é até um pouco diferente do que você está falando. Isso mostra até a carência que tinha para ter uma final com esse tipo com um jogo desse Não, eu não acho que existe a carência, porque eu acho que existem muitos e muitos jogos. Um time como o Palmeiras, por exemplo, o Flamengo, ele pode jogar 2, 3 finais por ano. Agora, existem alguns elementos que você pode dar um molho no brasileiro, que seria justamente não ter ou diminuir ao máximo os critérios de desempate. Entendi. Que, aliás, poderia ser uma grande saída, né? Que é um parêntese, né? Lá na Alemanha, se é ponto corrido, é ponto corrido, pô. Lá na Alemanha, o Borussia Dortmund, que foi segundo, ele teve mais vitórias, né? E no Brasil, é um dos raros locais que a gente utiliza a vitória. A Europa toda é saldo. Brasil e saldo. Acho que tem quanto que é confronto direto, não, Cássio? Se eu não me engano. Acho que na Espanha, se eu não me engano. Mas posso estar equivocado. O Brasil é no cantinho, e eu não acho um absurdo, não. Eu acho, inclusive, mais fácil ter o controle da fuleiragem do jeito que é no Brasil. Porque no saldo o cara pode fuleirar. Na vitória não tem. Você já começa a rodada sabendo que vai ter. Se tu igualar o número de vitórias, vai ter saldo assim. Mas é por isso que eu prefiro o confronto direto entre os dois de 180 minutos. Porque nas vitórias, o cara que tem mais vitória também tem mais derrota. Ou seja, tu prefere mata-mata sem disputar o mata-mata, porque é a mesma coisa. Não, exatamente. Aí é que tá. Veja só, no fim das contas, você prefere o mata-mata sem disputar o mata-mata, porque você prefere que seja um confronto direto entre dois clubes, mesmo que a campanha entre eles não seja igual, porque as campanhas não são iguais.
Acho que no papel tem uma campanha melhor, mas você está dizendo que você prefere o critério do confronto direto, então bota para jogar, é muito melhor botar para jogar, pô. Já que você já está, em vez de colocar final, um jogo que o cara estava jogando como se ninguém sabia o que era, do que, o fulano, o regulamento da vitória, esse tem mais vitórias do que esse, mas não conta, tem que ser o confronto. Ou então o regulamento do saldo, esse tem 10 de saldo a mais do que esse, não vai, tem que ser o confronto. Assim, não, eu reservaria. O problema é quando aconteceu empate com mais de 2 clubes, né? Mas aí eu acho que tem algumas coisas que poderiam ser feitas. Cartão amarelo nesse do campeonato eu acho bizarro. Veja só, não é melhor botar para jogar? Qual para botar para jogar, porra? É melhor, é pior para o campeonato botar para jogar do que decidir o campeonato por cartão. Porra, não é possível. Não, eu botaria para jogar. No final que eu falei, eu acho que em alguns casos. Porque no Brasil não tem opção, tá? No Brasil não tem essa opção. Ele tem, depois de tudo, é vermelho, amarelo e sorteio. Não existe a opção de jogar diferente. É bizarro, eu acho que seria pequenos molhos que os pontos corridos podem ter. E um deles é o que vai entrar o superchat aqui. Pode colocar pelo superchat de Alan ou Alan, tá? Que é uma pergunta para Cássio. Alan ou Alan Lopes. Antes de mais nada, muito obrigado pela força, pelo apoio ao nosso projeto. E pergunta o seguinte, Cássio, assim no playoff do acesso, 17º da A e 4º da B? Na Alemanha, sim. Se não me engano, não é o... Porque são 4 aqui, não acho que na Alemanha são 3. É o terceiro com o antepenúltimo. Eu quase acertei falando cabeça. Inclusive, vai acontecer com o Hamburgo, porque o Hamburgo ia subir, perdeu, chegou a comemorar o acesso, levou uma virada, perdeu. Aí ele vai disputar um jogo contra um time da Bundesliga A, que os dois são Bundesliga, e nesse cenário... Como? Stuttgart. O Stuttgart, é da B com da A. É exatamente o que a Ali está falando, mas não é o 17º com o quarto, não. É o terceiro com o antepenúltimo. É isso que eu tô, veja só, poderia ser esse modelo. Poderia não misturar A com B, poderia... Eu confesso que eu acho melhor isso da Inglaterra. O cara tá jogando na primeira divisão, o cara caiu assim... Mas para acesso, né? Por exemplo, tu concordaria com o descenso, tendo essa mesma coisa? Mas é a mesma coisa, isso é a mesma coisa, porra. Um tá subindo, outro tá caindo, qual é a diferença? Não. Porque assim, por exemplo, o lanterna da competição, ele disputar indo o playoff para ver se ele fica ou não... Porque eu acho assim, como é porque lá de baixo você tem a lógica de você estar querendo ganhar para subir. No caso, você só fez perder. Os dois primeiros garantem. Os dois primeiros garantem. Não precisa passar para o playoff. Subiu. Os dois primeiros garantem. Para ter o terceiro, aí ele vai disputar ali os playoffs para saber se sobe. Eu acho que para a queda, assim, o pior tem que cair, pô. O pior fez tudo de errado, pô. Inclusive, eu gosto dessa 17º da A contra 4º da B. Eu não gosto, não. Eu não gosto, não. Ainda que a vantagem do 17º da A seja muito grande. Eu não acho, não. Eu acho, inclusive, até para ser coerente, se tivesse esses playoffs, eles só englobariam times que estão vencendo. Tipo, o playoff da segunda divisão é para buscar o acesso. O playoff da primeira divisão é para buscar o título. Você não vai colocar... Não precisaria colocar o playoff dos últimos colocados. Os últimos colocados são os últimos colocados, porque os caras perderam e tal. Mas que está ganhando ali, que por um detalhe o cara não conseguiu alcançar o objetivo, um objetivo para cima, não para baixo, um objetivo para cima. Isso talvez seja válido colocar para jogar. Então, nesse cenário... O que a Inglaterra está fazendo ali no playoff era só emular algo com aquilo na primeira divisão, mas sem... Eu não tenho um ponto decisivo, não, mas, por exemplo, agora, ter isso que a Alan está falando, que a Alan está sugerindo, e não ter disputa de título, eu prefiro nada. Eu preferia que tivesse tipo, liberou playoff. Tem playoff para tudo agora. Tem playoff para o título, tem playoff para o rebaixamento, aí beleza. Mas só criar esse playoff, onde você bota o 17º, é meio que dá uma chance para o 17º, não vai cair, não. Vai pegar o 4º da B. E o 17º lugar, com todo respeito, não precisa disso, não. Se ele está no Z4, meu irmão... Eu acho que depende muito, Cássio, dos times envolvidos. Por exemplo, vamos pegar o cenário do ano passado. O 17º do ano passado da Série A foi o Ceará. E o 4º da B foi o Vasco, certo? Num confronto entre os dois, muita gente ia considerar que o Vasco agora tem chance de conseguir esse acesso do que o Ceará, que vem numa queda de rendimento naquele segundo turno, principalmente, entendeu? Então, por exemplo, se é o contrário, se é o Ceará o 4º e o Vasco é o 17º da A, muita gente, o Vasco agora conseguiu aí, ou então, por exemplo, fosse o Cuiabá, por exemplo, olha a chance do Vasco ainda de permanecer, se fosse no modelo antigo, já tinha caído. Então, às vezes, depende dos clubes envolvidos. Mas porque eu não foquei no clube, não. Pelo menos, posso até mudar de ideia, mas o que eu foquei hoje foi o seguinte: eu não premiaria, porque seria um guarda-chuva para o 17º lugar. Eu não colocaria um guarda-chuva na zona de rebaixamento. Eu só colocaria um possível caminho para clubes que estão brigando para subir, não para cair. Para cair, o cara... porque muitas vezes o pessoal analisa se uma coisa é boa ou é ruim, dependendo de quem esteja envolvido.
Porque quando o... Por isso que eu estou dizendo que eu não estou fazendo Os questão de exemplos, né? Os Quando o exemplos, Cauê né, Minhoca? mencionou que o São Paulo ganhou 3 vezes seguidos os pontos corridos, acho que foi um dirigente do Grêmio que falou assim, vamos acabar com esses pontos corridos? Já tá chato. Foi. Porque na cabeça dele, ele só achava que o São Paulo iria ganhar todos os anos para frente, entendeu? E não é assim, e não é dessa maneira. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vê um time, como aconteceu, né, com o tal Rodolfo Rodrigues lá no Twitter, quando, os times do Z4 aí, esses times da Série B tem que diminuir o número de vagas. Exatamente, ele fez esse comentário porque ele olhou para o Z4 e olhou, só tem time que subiu da Série B. Aí, simplesmente, se por acaso aparecer como apareceu o Grêmio caindo, sendo rebaixado, aí ele não fala esse tipo de coisa, entendeu? Né? A galera começa a falar. Então, eu acho que as análises, às vezes, dependem... Por exemplo, se tivesse o mata-mata, o Fred até uma vez falou, e eu e o Cássio, a gente até falou o absurdo, que a final de 2013 da Copa do Nordeste, entre Campinense e Asa, foi a final mais sem graça. Eu não acho que foi, pô. Foi uma final muito legal de acompanhar. Teve muita final, por exemplo, Sampaio Correia e Bahia. Em meio à época de Copa do Mundo, foi uma final bem, sabe assim, deslocada, sabe? Sem a torcida do Bahia encheu ali, o Sampaio foi campeão, mas eu não acho que seja uma questão às vezes, do justo, entendeu? O pessoal, às vezes, analisa muito na base de quem são os envolvidos. O pessoal, foi campeão, mas nessa circunstância era contra esse time, então tudo bem e tal, não sei o quê. Eu percebi aqui no chat que a maioria não gosta muito da ideia de mexer na Série A. Faz uma enquete aí, pô. Dá para fazer enquete. Mas eu vou trazer já o extrato aqui, observando, que eu diria que a maioria não queria mexer na Série A, mas gosta da ideia de mexer na Série B. Lucas, Alex, Amália. Eu sou desse time aí. Né, todos falaram porque muito a B, de tornar mais atrativa, né? Exatamente, a B tem aquela questão, né? A tabela final ali, você tem 4 times subindo, 4 times caindo, você tem um miolo ali que às vezes acaba gerando jogos meio sem terem para quê ali nas últimas rodadas. Nada, né? Então você pode pegar ali no... Aí é por isso que eu tô dizendo, depende do outro detalhe. Vamos imaginar que o primeiro e o segundo da Série B sobem e terceiro, quarto, quinto e sexto vão disputar as outras 2 vagas, certo? Terceiro contra sexto, quarto contra quinto. Se esse terceiro colocado botou um caminhão de pontos, ele ficou muito próximo do segundo, muito próximo do segundo, e o sexto passou nas últimas, tem-se esse duelo, e esse sexto passa, o cara vai dizer, como é que pode, meu amigo? Mas isso acontece constantemente. Tá no jogo, né? Mas isso que eu tô dizendo, antes esse terceiro com essa campanha absurda, subiu merecidamente. O time que foi o sexto, que passou no último instante, como foi o caso do Santos em 2002, no momento certo ali, um time que estava voando como o São Paulo. É porque aquela coisa, curiosamente, assim, tem um pouco também das nossas relações com os nossos times, né? Eu sei porque eu vivi o 2002. Mioca, mas aí é o seguinte, se a gente for sempre trazer o prima da justiça, é lógico que é pontos corridos para sempre. Exatamente. O debate não está nesse ponto do que é mais justo, não. Tá, fazer quebraria a estrutura montada que o Brasil está 20 anos, está se ajustando. Mudaria completamente, os clubes ficariam desestruturados, voltaria a ser a bagunça que era, o dinheiro deixaria de existir, assim, se um campeonato ao final de 38 rodadas tivesse mais 2 ou 3 datas para decidir um campeonato, um título, independentemente da pontuação que o cara teve. Poderia ser o Flamengo de 2019, aquele Flamengo de 2019 ainda teria que jogar uma semifinal, uma final, ou no mínimo uma final direta. O debate é mais ou menos esse. Se você acha legal, se caberia. Do que simplesmente dizer se... É a mesma coisa. O saldo que eu senti do chat aqui também foi esse. Assim, Cássio é o que mais queria essas finais. Veja só, eu acho bom hoje. Eu só acho que não é algo que, olha, que é a melhor coisa da história. Eu não acho, não. Mas é porque, dependendo, por exemplo, o Cássio até outras vezes até chegou a falar, no ano que o Vitória e o Sport foram ali, quinto colocado, sexto colocado, naquele ano não tinha tantas vagas para Libertadores. No ano seguinte, foi lá e aumentaram o número de vagas, entendeu? E aí, às vezes, é isso, entendeu? Cada ano... O Fortaleza teria disputado o título brasileiro há 2 anos. Pois vai ter uma situação diferente, entendeu? É por isso que eu estou dizendo assim, o melhor é você estabelecer um padrão, certo? E eu acho que esse padrão dos pontos corridos está muito bem estabelecido. Quanto mais você tenta alterar essa forma de disputa, aí alguma coisa, se os primeiros colocados, anos seguidos, vão caindo,
vamos mudar alguma coisa aqui para dar uma vantagem a mais para o primeiro colocado? Não só o fato de jogar em casa, mas jogar por 2 empates, por exemplo, a soma total. Aí começa a criar várias formas de tentar, por exemplo, se várias vezes o Flamengo cai, se o Palmeiras cai, vão criar alguma forma. É isso que o Cauê mencionou. É a virada da mesa, é o tentar beneficiar. Porque quando se enxerga um clube, como foi o Fortaleza, quarto colocado, né, em 2021, cara, não dá para a gente aceitar isso aqui, sabe? Tem que ter um Palmeiras, tem que ter um Cruzeiro, tem que ter um Grêmio, tem que ter um São Paulo. E eu acho que isso é ruim. Eu acho que esse é o... Pô, quando você vê um trabalho como fez o Sport, como fez o Vitória, como fez o Fortaleza, de bater ali, é inquestionável. É inquestionável. Como o próprio Sport fez em 2000, pô, na Jovelange. Fez uma campanha excelente. Se fosse pontos corridos, o Sport talvez tivesse feito. É porque naquele ano, enfim, né, misturou tudo ali. Teria sido vice. Seria vice-campeão. Claro que é, porque ainda foi só jogos de ida, né? Mas, sim, assim, mas é o que tinha, veja só, né? Mas até ali, lembrando, até ali era só o que havia, era só jogos de ida. Foram 24 mas assim, 25 rodadas. Um time como aquele de 2000 do Sport, ele é lembrado porque ele teve chance de ir mais além. E se fosse pontos corridos, a tendência é que conseguisse fazer talvez a melhor campanha de uns pontos corridos de um clube nordestino, mas que naquela época não existia. Mas vamos lá. Johan Cassiano, ele lembra nessa questão de cruzamentos, né? O Santa Cruz e Retrô do ano passado, né? 32º contra primeiro. Mas mas eu até me enganei uma vez, mas lembrei que isso foi uma grande coincidência, tá? Coincidência, porque são os grupos. Porque era quarto de um grupo com o primeiro do outro, e aí coincidiu que o primeiro do grupo tinha sido o líder geral e o quarto do outro tinha sido o 32º time. E passou o 32º, né? E passou o 32º. Não era um cruzamento olímpico, não. Aconteceu também na Libertadores uma vez, que na época da Libertadores elencava os primeiros, que era do primeiro até o oitavo. Mas o Sport jogou em 2009 era assim. E aí deu um Boca e River, que o Boca era o melhor dos primeiros e o River era o pior dos segundos. E o River eliminou o Boca. Então... A análise é materialista. Pontos corridos entregam 380 jogos por ano. É muito bom para transmissões e barato para o torcedor que não pode ir ao estádio. É isso, né? Mais ou menos, veja só. É barato onde? O torcedor do Palmeiras não paga, depende do lugar. Depende do lugar. No Allianz Parque já não é barato. No Maracanã não é barato. O jogo, assim... Mas já tem uma cultura também, Cássio, que é tipo assim, o torcedor do Palmeiras já sabe que é caro, entendeu? Assim, ele não... Sabe depois do Allianz Parque, na época do Parque Antártico não era assim, não. Mas eles conseguem lotar bem, assim, entendeu? Do Flamengo também. Não, lotar, não, veja só, o Campeonato Brasileiro está entrando num momento, Minhoca, assim, que é uma coisa que parecia até da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, quando chegou muito antes de 2014, lá nos anos 90, a Copa parecia algo muito distante de que um dia pudesse voltar para o Brasil. Aí, de repente, foi 2014, a Copa voltou. Mesma coisa a média de público. A média de público dos anos 90, né, porque tinha aquelas primeiras fases, as fases finais, elas ficavam entre 10, 12, 14 mil pessoas no máximo. Nessa época, agora está 20 mil. Mesmo os públicos do fim de semana. Atlético Paranaense, 26 mil. Fortaleza e Vasco, 37. Flamengo e Cruzeiro, 65. São Paulo e Goiás, 45. Corinthians e Fluminense, 34. Internacional e Bahia, 19. Atlético Mineiro e Palmeiras, 53. Botafogo e América, 23. Isso aí, no passado, se acontecesse, era na última rodada. Com todo mundo brigando pela classificação. Isso assim, está na 9ª rodada do campeonato. E ser isso aí, o Campeonato Brasileiro entrou num momento que isso, inclusive, faz parte da forma como é o campeonato hoje. De as pessoas ter a cultura de assistir o jogo. Não havia essa cultura, não, tá? Assim, mesmo com a transmissão, mesmo tendo à disposição todos os jogos no pay-per-view. Então, nesse momento, é algo fantástico que o Campeonato Brasileiro está entrando para, se mantiver isso, acredito que vai manter, ainda mais se tiver a liga, vai chegar o dinheiro que vai chegar, para ser um campeonato de 20 a 25 mil pessoas de média de público, sem muito esparro. E para quem está com saudade, né, do formato, rapidinho, Pedro, assim, não é a reta final parecida como era nos anos 90. Mas a Série C é dessa maneira, né? A Série C são 19 rodadas, jogos únicos. O Vitória, do ano passado, ficou muito tempo brigando contra a queda. Uma reta final, na última rodada, beliscou exatamente o G8 e foi suficiente para depois chegar ali no quadrangular para ter o seu acesso. Isso. Verdade. E essa questão dos estádios lotados que Cássio citou, é muito fruto da organização que advém dos pontos corridos e dos pacotes, os planos de sócio, né? Que só são viáveis hoje por conta também dos pontos corridos. Você não consegue fazer um pacote de sócios com acesso garantido ao estádio sem saber
quantos jogos o time vai fazer, sem saber se vai ter playoff no final. Os planos de não consegue sócios mensurar deram o valor uma médio, né? revolucionada, né? E é Era isso muito que faz com necessário, que a gente né? tenha as médias que nós temos hoje, assim, não tenho dúvida quanto a isso. E isso que Pedro falou dos playoffs é importante destacar que o formato mais clássico que teve do Brasileirão ali foi 22, 24, 26 times nessa fase, era um turno único e quarta de final. Veja qual era a grande diferença ali. Vamos supor do campeonato de 24 times. Você jogava 23 jogos na primeira fase, era só ida, e isso em 98, por exemplo, foi playoff, que era melhor de 3. Ou seja, o cara poderia jogar até 9 vezes no mata-mata, nas quartas, na semi e na final. Porra, tu jogou 23 na primeira fase e 9 no playoff, a relação não bate. É o que Pedro falou. Era muito jogo que você não contava que você poderia ter, e isso para alguns times que poderiam jogar isso, e a maioria que não jogaria, pô. 2/3 do campeonato acabava quando terminava a primeira fase. O que eu estava falando antes era, não mudaria nada, você continuaria tendo um calendário muito longo e seria algo muito curto, como esse playoff inglês aí, que são 3 jogos e acabou o campeonato. Não era ser 9, tipo, 9 de 32, dá quanto? Conta bem básica aqui, deixa eu abrir a calculadora. 9 dividido por 28%. Porra, 28% do campeonato da sua tabela ser com mata-mata é foda. É uma dúvida, né? É isso, tá?